A graça e a paz a todos os nossos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Palavras do nosso querido irmão Paulo. Nossa missão, meus amados, como servos de Deus, nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. O próprio Paulo diz: ninguém tem cidade permanente, mas buscamos a futura. Filipenses 3:20. Nossa pátria está no céu. Então nós não temos que ficar aqui. Tem muita gente que vive aqui nesse mundo como se fosse viver aqui eternamente. E na verdade nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que uma geração vai, outra vem, a terra permanece para sempre. Então qual que é a missão nossa? Nossa missão como servo do Senhor é anunciar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. E nós temos que anunciar o Evangelho totalmente gratuito, de graça recebei e de graça dai. Então Paulo diz aqui, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu não tenho de que me gloriar porque eu anuncio o Evangelho, pois me é posta esta obrigação. Me imposta essa obrigação. Então, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Eu estou falando de Evangelho bíblico, de Evangelho que salva, de Evangelho que muda a vida do homem. Evangelho é mudança de vida. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mate mais. Que adulterava não adultere mais. Este é o Evangelho cristocêntrico. Não é esse Evangelho do oba-oba. Não é esse evangelho de troca de favores que estão pregando aí. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do evangelho cristocêntrico. É o evangelho que Paulo pregou, que Jesus pregou, que os apóstolos pregou. Não é essa teologia aí falsa da prosperidade. Isso não é evangelho. Isso não tem mudança de vida. Isso aí, as pessoas estão atrás disso aí, atrás de bênção. Elas querem de Deus, mas não está dando nada para Deus. As pessoas querem ver a nós, e vosso reino é nada. Então isso não é evangelho. Eu estou falando do evangelho cristocêntrico. Então ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu tenho que anunciar, eu tenho que falar, eu tenho que advertir, eu tenho que dizer ao mundo que Jesus está vindo. Nós precisamos, a igreja, a verdadeira noiva de Cristo, ela tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Não é só eu que tenho que pregar o Evangelho. É todos nós que fomos salvos. Nós temos que advertir ao mundo. Nós temos que dizer ao mundo que Jesus Cristo está voltando e que Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é fogo que consome. Deus não é só amor. Deus também é fogo que consome o pecado. E Ele vai consumir o pecado. Então Paulo diz, e por isso, se eu faço de boa mente, terei galardão. Se faço de boa vontade, se faço de bom agrado, se faço gratuito, eu terei galardão. Agora esses homens que estão cobrando para fazer a obra, fazer o evangelho, eles já receberam o galardão deles. Eles já estão recebendo aqui os seus altos salários. Então o galardão deles, eles já têm o prêmio deles. Então tem muita gente aí vendendo o evangelho, tem muitos marqueteiros do evangelho, pessoas que vendem o evangelho, que vendem as bênçãos de Deus.
Não, Jesus ele não vendeu bênção, os apóstolos não venderam bênção. Há muitos vendedores de bênção. Então as pessoas se perdem por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas não estudam a Bíblia. E a Bíblia é bem clara. De graça recebeste, de graça dai. Então Paulo está dizendo aqui, ó, e por isso, se o faço de boa mente ou de bom ânimo, terei prêmio, terei galardão. Se eu faço gratuito, então eu terei prêmio, eu terei galardão. Agora, os que estão vendendo, os que estão fazendo a obra por dinheiro, já receberam o galardão. Qual que é o galardão desses homens? É o salário que eles recebem. Então eles estão fazendo da igreja uma empresa. Então o evangelho hoje virou empresa, virou comércio. Muita gente não quer trabalhar mais, estão abrindo igreja aí, uma em cima da outra aí, cada esquina uma igreja. Porque esses cabras não querem trabalhar. Eles não querem suar, eles não querem comer do suor do rosto. Eles querem sugar a viúva, o pobre, o necessitado. Eles querem sacrificar o fragelado, que já ganha um salário mínimo, que não dá nem sequer para comprar os remédios, e ainda tem que dar o seu tudo desse pobre salário mínimo. Isso está tudo errado, meus irmãos. E nós somos protestantes, nós temos que protestar contra isso. Nós temos que protestar porque esse povo está vendendo o evangelho de Deus. O evangelho não é vendido, o evangelho é para ser compartilhado. É para ser compartilhado. As bênçãos de Deus é para ser compartilhado, não pode ser vendida. Então Paulo está dizendo, se faço, e por isso se o faço de boa mente ou de boa vontade, eu terei galardão. Se faço gratuito, eu terei galardão. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então tem muita gente aí que está sendo confiado somente apenas uma dispensação. Outros estão pregando o evangelho aí por inveja, para se vangloriar, para dizer que é melhor do que todo mundo, que ele sabe pregar melhor, porque ele tem um curso de teologia, porque ele fala melhor, porque ele é um graduado, ele é um bacharel, ele é um PhD em teologia. Então muita gente faz o evangelho para se aparecer. Não é isso, o evangelho é mudança de vida, o evangelho é simples, o plano de salvação é simples. Você não tem que pagar para receber as bênçãos de Deus. A Bíblia diz, justificado pois pela fé, tende paz com Deus. Romanos capítulo 5. Então a nossa justificação é pela fé. Nós estamos debaixo da graça, meu irmão. Nós não estamos mais debaixo da lei, que você tinha que pagar para receber as coisas. Não, você está debaixo da graça. A graça é favor imerecido. Então Paulo diz aqui, ó, versículo 18. Logo que prêmio tenho? Ele faz uma pergunta. Logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça. Então nós temos que propor de graça. O evangelho é para ser pregado de graça, ele é gratuito. Ele não pode ser vendido. Propõe de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então tem muita gente que está abusando do poder no evangelho. Pastores aí que poderia muito bem trabalhar, porque ele não fica o dia todo por conta da igreja, mas ele está aí sugando, ele está aí saqueando a igreja. Ele está aí saqueando o povo. E Deus não está se agradando disso não. Tem muita gente que está aí passando até necessidade, porque eu conheço irmãos que tiram o seu tudo. Ele tira o dinheiro dele comprar o leite da criança. Ele tira o dinheiro dele comprar o arroz com feijão para dentro da casa dele para dar na igreja. Está errado, meu irmão. Isso está errado. Primeiro na nossa vida é Deus. Deus é a prioridade na nossa vida. Isso eu aprendi com Deus. Deus é primeiro lugar na nossa vida. Segunda coisa na nossa vida é família. Família é coisa sagrada. E Deus não agrada que você sacrifique a sua família, que você tire o dinheiro da sua família, que você tire o dinheiro de você comprar o pão, que você tire o dinheiro de você comprar o gás, de comprar o feijão, para dar na igreja. Deus não quer isso.
Deus não quer isso, a salvação não é isso. A salvação ela já foi compra e paga na cruz do Calvário, ela foi compra e paga com sangue. Jesus já derramou sangue na cruz, então você não precisa de pagar a salvação. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você sacrifique o seu filho, deixe comprar um leite, deixe comprar uma comida para dar o dinheiro lá na igreja. Deus não quer isso não. Então, segundo na nossa vida é família. Primeiro é Deus, segundo é família e terceiro lugar agora é a igreja. Igreja não é prédio, meu irmão. Igreja somos nós. Igreja são pessoas. Conjunto dos salvos. A palavra igreja é conjunto dos salvos, separados. Congregação, reunidos com propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse, onde estiver dois reunidos em meu nome, estará eu no meio deles. Ele não disse que ele estaria reunido num mega templo, numa igreja chiquérrima, de tapete de veludo, de poltrona de mofada. Ele não falou isso. Ele falou assim, onde estivesse reunido 2 ou 3 no meu nome. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser na beira de um rio, em cima de um monte. Se você estiver reunido no nome de Jesus, ali é uma igreja. Igreja não é templo de pedra. Mas muitos estão confundindo igreja como templo de pedra. E aí estão investindo em templos de pedra para se aparecer. As pessoas elas querem status, as pessoas querem congregar numa igreja de templo de pedra bonita, uma igreja com a fachada bonita, com poltronas de mofada, com tapete de veludo. E aquela igrejinha simples lá da roça, aquela congregação humilde, não serve para ele congregar. Isso é soberba. E Deus não agrada de gente soberbo. Então, meu irmão, igreja é isso. Igreja é nós. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Agora, o evangelho, nós temos que compartilhar o evangelho. Totalmente de graça. E ai de mim se não fizer isso. Ai de mim se eu não passar os meus conhecimentos. Nós temos que aprender uns com os outros. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E assim nós vamos compartilhando os conhecimentos. E nós vamos morrer sem saber de nada. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. O próprio Paulo, que era perito, que era doutor, que era apologista, criado aos pés de Gamaliel, um homem sábio, estudado. E o próprio Paulo diz isso, o nosso conhecimento é em parte. Paulo falou isso. Então nós não somos melhor do que ninguém, nós estamos aqui em uma vivência, nós estamos vivendo a cada dia, aprendendo uns com os outros, e nós temos que ter humildade, meus amados. Jesus falou sobre isso, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então eu tenho que aprender com Jesus, eu aprendo com você, você aprende comigo, é um aprendendo com o outro. Agora eu não posso me atrever a querer ensinar uma coisa para você que eu não sei. Igual muita gente está ensinando Apocalipse, muita gente está ensinando escatologia e não sabe. Se não sabe, não ensine, meu irmão. Você está ensinando errado. Estão ensinando o povo a tropeçar. Esse pós-tribulacionismo, por exemplo, que eu não posso deixar de falar, que eu estou falando em todos os vídeos. Todos os vídeos eu falo sobre o pós-tribulacionismo. Esse pós-tribulacionismo, eles ensinam as pessoas a ficar perturbadas. Ele está ensinando o povo a tropeçar. Muita gente aí está perturbada, tem muita gente aí que está com medo da guilhotina, está com medo aí da fema. Isso é pós-tribulacionismo, isso é terrorismo pós-tribulacionismo. Então pessoas que se atrevem a ensinar, a entrar numa área que ele não sabe, ele não entende. Ele não entende dessa área. São pessoas que querem ensinar medicina, sendo que não entendem de medicina. Então nós não podemos fazer isso. Eu só posso ensinar aos irmãos aquilo que eu sei. Tem coisas da teologia sistemática, por exemplo, que eu não me atrevo a ensinar para vocês, que eu não sei. Eu não vou entrar numa área que eu não sei. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes com Jesus. Vamos anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Vamos anunciar quando nós estiver aqui. Enquanto a igreja estiver na terra, é a nossa missão. Ensinar o evangelho e totalmente gratuito, meu irmão. Não cobre. Não cobre, não venda as coisas de Deus. Não venda. Não faça isso. Não venda as coisas de Deus. Se você vender, você já terá o seu galardão aqui. Esses homens que estão vendendo o evangelho já têm o seu galardão. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.